Ouve? Sim, estou escutando nobre presidente. Pois não. Em grande expediente, o senhor tem a palavra. Hoje estou passando o meu grande expediente ao nobre colega vereador Eloy Frisso. Eloy Frisso. Então, com a palavra, vereador Eloy Frisso, da tribuna. Obrigado, nobre presidente. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito obrigado, vereador Juliano, pela sua cedência. Muito obrigado também aos vereadores que permaneceram na casa até esse momento. Me permitam, e agradeço mais uma vez ao vereador Juliano, poder vir aqui e abordar esse assunto. Eu não tive mais oportunidade de falar em grande expediente, em outros espaços, desde aquele episódio lamentável do dia 18 de março, mas refiro aos senhores e senhoras de que esse assunto, a princípio, não voltarei, porque vai ser tratado nos fóruns adequados. Então, faço esse registro para deixar bem claro aqui qual a minha posição. Mas eu gostaria, até não estava ontem aqui, estava em Brasília com 2 audiências maravilhosas no Ministério da Indústria e Comércio, recebidos pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e depois no Ministério da Educação, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, recebido pela diretora-presidente, e terei a oportunidade de fazer um relatório sobre a minha ida a Brasília e encaminhamento de algumas emendas aí, principalmente com relação à questão da Maesa, ao Reino dos Orixás e ao Parque Rural, que são temas muito caros para mim, e terei a oportunidade de voltar a falar sobre esses assuntos. Mas gostaria, vereador Cláudio, de abordar um tema que eu vivenciei, vereadora Marisol, a criação da Guarda Municipal, tá? Tive a oportunidade de participar ativamente no processo de criação da Guarda Municipal. E naquele momento lá, vereador Iago, eu defendia que o papel principal da Guarda Municipal era a proteção das nossas escolas. E confesso aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que tinha muita dúvida sobre a criação da Guarda, porque se extinguia o setor de vigilância da Prefeitura. E eu sou do tempo, vereadora Marisol, você não é, eu, o vereador Edson, provavelmente sejamos, que eu falava aqui do tempo das duplas de PM Pedro e Paulo, tá? Que passavam lá pelo nosso bairro e prestavam uma segurança fantástica, né, a nível do trabalho da brigada. E nas escolas, estudei uma primeira escolinha lá, uma escola rural, uma brisoleta, lá indo para São Virgílio da Sexta Légua, mas depois foi para o grupo escolar do bairro Cruzeiro, que depois se transformou em província de Mendonça. Lá nós tínhamos, do seu tempo antigo, os que estão me vendo pela TV, os mais velhos, nós tínhamos lá sempre uma pessoa responsável pela segurança. A gente chamava de Dona Higiene, outros chamavam de outros nomes. E aquela pessoa cuidava de tudo que entrava na escola, a forma como as crianças entravam na escola. Mais tarde, quando eu, aqui no Ginásio Guarani, que agora é Emílio Meyer, a mesma coisa. E lá no Cristóvão, quando fiz o científico, também tinha uma pessoa responsável por cuidar das crianças que entravam lá. Crianças jovens já, 15, 16, 17 anos, né? 14, né? Fazendo o antigo ginásio e científico, que hoje é o primeiro e segundo grau, né? E quando se fez essa discussão sobre a questão da guarda, eu disse assim, e o setor de vigilância da prefeitura? Bom, vai ser extinto, vai ser incorporado à guarda municipal. Então, vários vigilantes antigos se incorporaram à guarda municipal, viraram guardas municipais, né? E aquela minha preocupação, e as escolas? Até hoje as nossas escolas estão literalmente abandonadas. Literalmente abandonadas. Eu quero saudar o prefeito, me parece que na discussão de ontem, colocou, vereador Daniel, que a prioridade do governo vai ser agora a segurança das nossas escolas. Depois do leite derramado, né, vereador Calem? Depois do leite derramado,
Eu sou professor. Me formei junto com a vereadora Rose. Fiz concurso, fui lecionar. Quando eu fui lecionar, eu me lembrava da professora Júlia Fórmulo, que foi minha primeira professora no curso primário. E o vereador Fantinel não está aqui, mas ela era daquele tipo que, pá, régua na nossa mão. Não estou dizendo que esse seja o método correto, mas gostaria de dizer que quando fui para dentro de uma sala de aula e comecei num loteamento popular Vila Leão, na escola Marcial Pisoni, lecionando de manhã. Eu recordo que as sessões da Câmara eram à tarde, a partir das 17 horas, então eu tinha a oportunidade de continuar lecionando de manhã. Lá, dentro das salas de aula, vereador Iago, ainda nós não tínhamos as facções organizadas, mas nós tínhamos os traficantes. E eu me lembro de quantas vezes tive que botar aluno para fora da sala de aula por conta de que os traficantes, que já existiam, na minha época eram só os traficantes do bairro, né, que já existiam, e a época a droga mais usada era a maconha, né? Então tu tinha dentro da escola alguém que levava a maconha para dentro da escola. Mas a própria gurizada entregava. E aí esse sujeito, eu literalmente botava para fora da escola. Né? Eu até pelo fato, e voltamos à discussão anterior, homem e mulher, né? Principalmente homens, meninos homens, né? Enfrentavam muito as professoras. Né? Muitas professoras me pediam socorro, às vezes. Né? Estou enfrentando um problema em sala de aula por conta disso, daquilo e tal. Então, me recordo desses tempos, mas agora nós estamos vivenciando um novo momento, em que as facções fazem um trabalho de cooptar, inclusive crianças, 14, 15, 16 anos. Vou lhe pedir uma parte. 14, 15, 16 anos dentro das escolas. Então, prefeito Adiló, o senhor está coberto de razão. Vamos botar essa guarda na frente das escolas. Tem que estar lá 24 horas. Tá? A guarda municipal tem que estar lá dentro da escola, protegendo aquilo que é o nosso futuro, as nossas crianças. E eu continuo sempre defendendo essa proposta. A guarda municipal quer virar polícia. Eu lá atrás, vereador Iago, eu defendi a tese de que o município, já como havia uma falta muito grande de parte do Estado, da questão financeira da nossa brigada, que cada vez ia perdendo mais e mais servidores, disse, olha, o município tem recurso, vamos botar recurso, vamos fazer um convênio com a brigada. A brigada pode continuar fazendo a fiscalização de trânsito, não precisava ter criado uma fiscalização de trânsito. A brigada fazia esse trabalho muito bem. A brigada pode continuar fazendo a segurança da nossa cidade. Faltou dinheiro do Estado, bota dinheiro do município, faz convênio com a brigada. Não precisava criar uma guarda municipal. É uma disputa de competências. É uma disputa de competências. Óbvio que os guardas querem virar uns Rambo, né? Vou fazer o quê, né? Cada um tem o seu sonho, o seu desejo, né? Mas, do ponto de vista da segurança pública, é muito mais importante ter um vigilante ou um guarda municipal na frente de uma escola e que ele conhece as crianças e conhece os pais das crianças e sabe quem vai lá para dentro para fazer esse tipo de trabalho. Então, o episódio de ontem me apavora, né? Uma criança de 15 anos. 15 anos. Olha, a gente enfrentava lá problemas, vereador Cláudio. A gurizada, de vez em quando, aparecia com um canivete, perdão. Atrapalhei aqui. Um canivete, né? E aquilo era uma coisa de poder, né? O menino aparecia com um canivete, né? Dentro da mochila, alguma coisa assim. Mas eu nunca imaginei que quem levasse um canivete lá para descascar uma laranja era para cortar uma professora. Né? Então, veja aonde se chegou. Pois não, vereador Cláudio. Queria parabenizar o senhor pelo tema. E tem uma posição que a gente toma que é sempre comum aqui, que é a necessidade de nós conversarmos sobre Caxias.
Eu ontem fiz uma manifestação no sentido de corroborar com o que o vereador Bortola e o vereador Iago poderiam pensar através da Comissão de Segurança Pública. E a gente tem que pensar algo urgentemente. Parabéns para o senhor. Esse é um tema especialmente urgente nessa casa, e eu acredito que se tem uma moção que justificaria um regime de urgência, é o prefeito que chame os 70 guardas municipais. Obrigado. E sem querer tomar mais o tempo dos colegas, vereadores e vereadoras, vou continuar defendendo aqui. Guarda municipal na frente das nossas escolas, protegendo as nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.